A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Eu tenho aqui uma mensagem de Deus para o seu coração. Livro de Salmos, capítulo 36. A palavra de Deus, o Salmos 33, ele é extenso. Então, assim, eu vou pegar alguns versos que está aqui no Salmo 33 e Deus vai falar no seu coração, porque aqui está dizendo assim, louvor ao Criador e preservador. Ou seja, Ele cria e Ele preserva. Ele cria e Ele preserva. Ele te criou e Ele tem te preservado. Ele está com você. Ele não te abandonou. Porque tem circunstâncias na nossa vida que a angústia ela vem e a primeira coisa que vai bater dentro de você é assim, Deus não está com você. Ele te abandonou. Ele não quer saber de você. Mas aqui o Salmos 33 está falando para mim e para você. Que Ele criou e Ele preserva. Toda a criação dele, Ele preserva. Por isso que a palavra fala assim, que quando nós andamos muito ansiosos pelo dia da manhã, a palavra nos ensina a observar os lírios. A palavra, no Evangelho de Lucas, fala para mim e para você, está ensinando que não devemos estar ansiosos pelos dias de amanhã, porque Ele cuida. Ele criou, Ele preserva. Então eu olho para os lírios, eles não trabalham, como a expressão, né, em algumas Bíblias falam que não se fiam, não cuidam de si próprios, não tecem, mas contudo, ele afirma para mim, para você, que nem Salomão em toda a sua glória, e pensa num homem que foi poderoso, pensa num homem que teve tudo, foi Salomão. E depois dele não haverá outro como Salomão. Então, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer lírio que você já ouviu ou vai ver. Porque ele cria e ele preserva. Se o próprio Deus, ele veste assim a erva, que você passa às vezes e você nem dá conta que ali está, mas a erva, se ele cuida, que hoje está aqui no campo, e amanhã pode ser lançada no forno, aí ele faz uma indagação para nós. Quanto mais tratando de vocês, homens de pequena fé. Então, ele diz na palavra que não devemos andar ansiosos quanto àquilo que vamos comer, quanto àquilo que vamos beber. É muito fácil falar assim, mas vem a preocupação. O coração, ele fica angustiado quando não temos dinheiro para pagar as contas. O nosso coração acelera de preocupação quando não temos condições de trazer benefícios ou suprimentos para o nosso lar. Mas Deus está falando conosco. Ele está dizendo, você não deve andar ansioso por essas coisas. Quanto que há vez de comer, quanto o que há vez de comer. Não se entregue às inquietações. Você está desinquieto. Você está preocupado. E isso é uma brecha para o inimigo atuar na sua mente, porque o campo maior de batalha que você tem aqui não é o seu físico, é a sua mente. Não é o seu corpo, é a sua mente. Porque se você tem uma mente saudável, o seu corpo está saudável. Mas se você tem uma mente doente, o seu corpo vai trabalhar não em favor do seu próprio corpo, mas o seu corpo vai trabalhar em favor da sua mente doente e vai fazer coisas que vai adoecer também o seu físico, o teu corpo. Então a mente ela fica assim. Mas Deus está falando para você, não fique ansioso, não te desinquietes, não te preocupes, como vou comer, como vou beber, como vou pagar, como vou fazer. Deus está falando, você começa a observar a minha criação. Onde você mora? O que tem aí à sua volta? Tem pessoas que estão me ouvindo que moram na cidade. Tem pessoas que estão me ouvindo que moram em mansões. Mas também tem pessoas que estão me ouvindo que moram numa casa simples.
de tijolo e nem rebocado é. Tem pessoas que estão me ouvindo que moram em uma chácara. Tem pessoas que estão me ouvindo que moram num lugar rural. Mas a minha pergunta para você, eu não falo minha pergunta, mas a pergunta que o Espírito Santo de Deus tem para você é: o que é que tem à sua volta? Tudo que Deus criou, Ele tem preservado. E você que é a imagem e semelhança dele, Ele não vai preservar a sua vida? A preocupação faz parte, mas eu não posso deixá-la dominar. Porque aí eu vou entrar no âmbito, sabe, de questões psicológicas. E as questões psicológicas, ela afeta todo o meu eu. Aquilo que eu tenho interiormente, exteriormente, vou eu demonstrar. Então eu não posso deixar as circunstâncias que eu estou vivendo me afetar, porque tudo é passageiro, tudo vai passar. Tudo vai passar. Hoje eu estava olhando para o meu filho, ele estava, fui dar um passeio, né, quando eu tenho aquele tempinho livre, que eu sempre saio assim para passear com o meu cão, aí eu observei ele em cima daquela bicicleta, na minha frente, e lembrei de uma vez, lá na Suíça, quando eu estava fazendo caminhada, e ele todo pequenino, numa motinha, do Patrulha Pata, a empurrar com os pezinhos e a descer. E hoje ele está sentado naquela bicicleta. Ele ainda é pequeno, vai fazer 7 anos. Mas eu quero dizer para você que tudo passa. A fase ruim passa, as fases boas também, elas vão passar. Mas a palavra de Deus é que tem que permanecer, e a palavra de Deus permanece. Agora depende de você querer ou não que ela permaneça na sua vida, porque você tem um livre-arbítrio para determinar se quer ou não. A palavra de Deus tem que fazer permanência, morada dentro de você. Dentro de você. Essa fase que você está vendo, isso vai passar. Essas contas que você está aí acumulando, você vai pagá-las. Deus está dizendo, você vai conseguir pagar, você vai sair dessa. Não te turbes, não turbes o teu pensamento, não turbes o teu coração. Deus está dizendo, não preocupa, porque eu sou Deus que preservo a minha criação. Se Deus preserva os animais, se Deus preserva as ervas, se Deus preserva e cuida dos lírios, quanto mais você é imagem e semelhança dele. Aí eu ando preocupado. Tem pessoas aqui que estão preocupados, muito preocupados, o coração angustiado, e Deus está falando assim, por que andais desinquietos? O amanhã pertence a mim. Deus, se fez uma promessa para você, não vai ser a circunstância que você está vivendo que vai impedir de acontecer, porque vai acontecer, a promessa vai se cumprir. Aí o inimigo ele vem trabalhando na nossa mente, e a primeira coisa que ele vai falar é que não vai acontecer. A segunda coisa que ele vai dizer é que você não vai sair dessa. A terceira coisa é que se ele não conseguir na primeira, na segunda, mas na terceira ele vai manter, ele vai falar para você, esquece isso, você está sonhando muito alto. Mas você serve a um Deus que realiza sonhos. Escute o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Você serve a um Deus que realiza sonhos. Eu estava ouvindo um testemunho de um homem que foi para os Estados Unidos e chegando nos Estados Unidos, ele esteve num estado dos Estados Unidos que era um estado que tinha muitos brasileiros. E aquilo era muito concorrido, não é que não tinha trabalho, mas é muito mais, né, a concorrência é maior. E ele disse que chegou um tempo que ele não tinha dinheiro para comer. Preste atenção, ele saiu do Brasil, foi tentar a sorte nos Estados Unidos, entendeu? Saiu do Brasil, já não tinha uma condição financeira muito boa no Brasil, foi tentar a sorte, né? Correr atrás dos objetivos, dos sonhos. Sabe aquele sonho americano? Quantos brasileiros não sonham isso, né? De imigrar para os Estados Unidos e fazer a sua vida. Quem, né? Nunca sonhou. Só que quando ele chegou lá, o maior sonho dele se tornou o maior pesadelo, porque ele estava com a mulher, ele estava com os filhos, e de olhar para os filhos e não ter dinheiro para comprar comida. A mulher estava estudando, ela não podia trabalhar,
E ele não conseguia trabalho. Chegou um momento que ele pegou a própria bicicleta do filho e disse para o filho: meu filho, eu vou vender a sua bicicleta, mas o papá vai te dar outra. Eu preciso vendê-la. E ele vendeu a bicicleta para conseguir o dinheiro da refeição daquele dia. Ele não tinha dinheiro para pagar sequer a renda. Ele sabia que ele ia ser despejado. Agora imagina você, uma pessoa que tem sonhos, tem metas, ela sai do país, a vida não está assim tão, horrivelmente, e chegar num país de sonhos, de realizações, país de primeiro mundo, e não ter dinheiro para comprar comida? É preocupante, não é? É desanimador, não é? Aí teve um dia que ele foi para debaixo de uma ponte, sentou debaixo daquela ponte, e ele disse assim que ele pensou até tirar a própria vida dele, mas ele pensou nos filhos. Como é que os filhos iriam ficar? Como é que a mulher ia ficar? Então ele desistiu, houve uma desistência em tirar a própria vida. Ele lembra que quando ele levantou as mãos para o céu, ele levantou as duas mãos para o céu e disse: Deus, muda minha história. Deus, muda minha história nesse país. Faça-me reconhecer a tua bondade. Ele levantou as duas mãos ao céu e ele fez uma oração verdadeira. Você não precisa orar horas e horas e horas. Se você quiser orar, amém. Mas que nessa oração você esteja conectado com Deus, porque tem gente que ora e não está conectada. É simplesmente uma oração, só por fala. Mas a conexão em espírito não está com Deus. Você pode estar no seu carro, e já me aconteceu isso. Já me aconteceu de estar fazendo caminhada, gente. E eu preocupada com uma venda de um imóvel, de fechar, eu precisava fechar aquela venda daquele imóvel, eu precisava daquela comissão daquele imóvel. E eu falar assim para Deus: Deus, não é a honra para mim, é a honra para o Senhor. Ajuda-me a vender esse imóvel. E de Deus responder naquela mesma semana, e de Deus enviar compradores que eu não estava à espera, e de compradores ir até a casa e fazer uma proposta, e o vendedor aceitar e fechar e ter uma boa comissão. Então você pode estar no seu carro, você pode estar na rua, você pode estar no seu trabalho, você pode estar na pia da sua casa lavando a sua louça, você pode estar no banheiro da empresa, sentado, olhando para um lado, olhando para o outro. O que você vai fazer? E Deus está falando para você: eu cuido. Eu preservo a minha criação. Você é criatura. Ele é o Criador. Como Criador, ele sabe o que ele fez. Ele conhece o seu cenário. Aquele homem levanta as duas mãos para os céus. E ele faz uma oração curta, mas direta: Senhor, muda a minha história neste lugar. Preste atenção. O Senhor preparou outro estado nos Estados Unidos para ele. Ele foi da Flórida para o Texas. Chegou no Texas. Sabe o que aconteceu? Ele não sabia nada de obras. Ele não sabia nada de obras, ele não sabia nada de casas. Aí ele estava tão desanimado, mas foi tentar. Aí teve um americano que falou assim: mas você não está bem. Ele começou a trabalhar com esse americano: mas você não está bem. E ele falou assim: eu não estou bem, me falta dinheiro para pagar as contas, estou preocupado. Ele disse que aquele americano subiu no apartamento dele e trouxe assim 2 pacotes de dinheiro, $2.000, e falou assim: toma para você pagar as suas contas e as suas despesas. Ele se levantou, ele se reanimou. E o americano perguntou assim: mas o que você tem? O que você queria? Ele falou assim: eu queria fazer investimentos, mas eu não tenho dinheiro. E aquele americano falou para ele: eu vou ser o seu investidor. Aí ele começou, e o americano: você entende de casa? Ele: entendo. E não entendia nada. Ele falou aquilo pela fé e pela necessidade, porque a necessidade faz isso, gente. A necessidade faz isso. Eu lembro quando estava na Irlanda, eu fui cuidar de 2 crianças, que a mãe das crianças perguntou: você sabe cozinhar? Sei. E sabia? Não sabia, sabe? Mas a necessidade de arranjar aquele trabalho para pagar as minhas contas que ficaram no Brasil. Então a gente enfrenta o medo. Preste atenção. Quando você está necessitando de algo, você enfrenta o seu medo. Porque você sabe que a necessidade é maior do que o medo. Então ele disse para aquele americano: não, eu sei tudo. E no fim não sabia nada. E o americano: então, eu vou ser o seu investidor. E você vai fazer os negócios. Então ele começou
a achar casas mais baratas, comprar casas mais baratas. E com o dinheiro daquele investidor, ele começou a investir nesses imóveis do banco que são penhorados, comprou em leilões, e ali ele começou a criar uma equipe de construção, né? E aqueles homens começaram a trabalhar para esse investidor, mas ele sendo mediador. Então ele trazia benefícios, né, financeiros para esse mediador, porque o mediador só, né, o investidor só lançava o dinheiro e quem administrava era ele. E ele se tornou um grande, poderoso administrador. Ele estava dizendo que ele só de imóveis que tem nos Estados Unidos, ele tem 48 imóveis. Vocês sabem o que é isso? 48 imóveis para quem não tinha um teto para ficar? Porque um dia ele fez uma oração sincera. E sabe o que eu acho interessante? Ele fala assim: eu nunca compro uma casa que está penhorada no banco e que ainda tem pessoas morando lá e expulsa as pessoas. Não, eu só procuro as casas que já estão vazias, porque por mim ninguém é despejado. Sabe o que é isso? É o sentimento de gratidão, porque um dia não tinha e hoje tem, e sabe agradecer a Deus e reconhecer que um dia estava lá. Sabe por que Deus deixa a gente passar pela dificuldade? Para você reconhecer o poder dele. Ninguém reconhece o poder de Deus se não viver na luta, se não viver no embate, na trava que aparece na sua frente. Você nunca vai reconhecer o poder de Deus em meio a isso. Em meio à bonança, à alegria, não. Você só vai entender que Deus é na sua vida quando você olhar e falar assim, não, verdadeiramente, eu só vou sair dessa se Deus me ajudar. E foi o caso desse homem. Hoje ele é um exemplo, hoje ele dá mentorias. Pessoas que querem também fazer o mesmo trabalho que ele, que não sabem. Mas hoje ele está ajudando pessoas. E ele é tão humilde. Você olha para aquele homem, é uma humildade. Por quê? Porque a vida difícil o fez assim. Imagina se fosse tudo fácil. Era uma arrogante. Entendeu? Essa pessoa está aí, olha, porque ela quer. Se quisesse mesmo, trabalhava. Não, não é assim. Ele queria e ele não tinha. A porta não se abria para ele. Então Deus, ele fecha a porta para você para te fazer uma pessoa melhor. Ele deixa circunstâncias difíceis aparecer na sua vida para você entender que você não é nada, nada mesmo, se não for Ele que estende a mão sobre a sua vida. Então a gente fica preocupado demais e você não entende que Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele muda a sua história. Ele mudou a vida desse homem. Quantos e milhares de testemunhos eu sei que você já ouviu aí nesses anos que você tem de vivência com Deus, convivência com o Pai. E você sabe que os milagres que Deus já fez e acha que Ele não vai fazer, que ele não tem poder de realizar? Ele continua sendo Deus, Ele é poderoso para fazer. Porque quando eu estou desinquieto, eu sou como os gentios. Sabe, de todo mundo? Sabe aquela pessoa assim? Gente, o povo do mundo, o povo que não tem Deus, ele está sempre desinquieto. Mas quem tem Deus, ele se aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem tem Deus e tem quem sabe o Deus que serve, ele se aquieta. A sua alma aquieta. Há uma promessa aí, vou me aquietar. Porque se Deus falou comigo, vai se realizar. Deus, ele chama Abraão e diz para Abraão que ele vai ser pai. E ele está lá falando assim, não, mas eu tenho um herdeiro, que é o meu servo. Eu tenho um herdeiro, que é ele que vai herdar tudo. E Deus, não, Abraão, não é esse o teu servo que vai herdar, não, vai sair de ti. Entendeu? Vai sair de ti. Deus, ele nos promete coisas que são malucas mesmo. Não, Senhor, mas esse herdeiro da minha casa não é o Damasceno que vai ser o seu herdeiro, não. Não, Abraão. Mas o Senhor a mim não concedeste descendência. Eu só sei, conheço esse servo que é nascido na minha casa. Ele convive comigo desde criança. Eu criei ele como filho, como herdeiro. O Senhor responde logo para ele, não será este o teu herdeiro. Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aí o Senhor, para confirmar a promessa, o Senhor, ele direciona, ele conduz ele para fora e fala assim, Abraão, olhai para os céus, conta as estrelas, se é que podes contá-la.
assim será a tua descendência, assim será a tua posteridade. E a palavra diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu. Deus falou. Ele creu. Deus tem falado com você. Você tem que crer na voz do Senhor. Deus tem falado com você. Vai dizer para mim que Deus não tem falado com você? Claro que Deus tem falado com você. Mas aí está a questão. Você é como um gentio que não tem experiência com Deus. Não, você tem, mas você passa-se como uma pessoa que não tem experiência. Porque essas pessoas, a palavra fala assim, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe da sua necessidade. E toda luta que você passa é você sendo moldado por Deus. Você é um vaso, Ele é o oleiro e Ele trabalha no vaso. Você está na casa do oleiro. E quando eu estou na casa do oleiro, não sou eu que decido o modelo do vaso. É o Senhor que sabe o que vai ser melhor para você. Buscai antes de tudo o reino de Deus. Porque quando você enche das coisas de Deus, você não preocupa com as coisas do mundo. Porque quando eu busco as coisas do reino, essas coisas que me incomodam, essas coisas que vêm tirar a minha paz, elas serão acrescentadas automaticamente. Escute isso, é promessa de Deus que está na palavra. Quando eu busco o reino, a justiça dele, as coisas dele, todas essas coisas que antes eu andava à procura, eu não preciso estar à procura, porque automaticamente elas virão até a mim. Eu não vou atrás da bênção, a bênção me alcançará. Eu não vou atrás da bênção, a bênção te alcançará. Como é que eu vou saber que a bênção ela vai me acompanhar? Em Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Elas não decorrem da boa fé, elas não decorrem da mão justa, não. Aqui está dizendo da obediência ao Senhor. Isso inclui tudo, isso abrange tudo. A obediência é você ouvir, a obediência é você atentar à voz do Senhor, a obediência é você fazer a vontade dele. Então, se atentamente ouvires a voz do Senhor, porque é isso que ele está falando, se você ouvir a minha voz, você não vai ficar ansioso como você está, ansiosa como você está, e você vai entender que você vai chegar aonde eu disse que você iria chegar. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que ele te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Leia, medite na palavra Deuteronômio 28. Se atentamente, estar atento à voz de Deus. Não é atento à sua luta, não é atento ao seu problema, não é atento às vozes alheias, não é atento às vozes de acusação, porque são muitas. Sabe aquelas pessoas assim que olham para você, você é crente, você diz que serve a Deus, mas sua vida nunca muda, sua vida é sempre igual. Você vai ir na igreja todos os dias, mas olha como está a sua vida. Como está a sua vida? Não. Se atentamente ouvires a voz do Senhor. Deixam falar. Deixam te chamar de louco, deixam pensar que você é um doido varrido. A palavra da cruz, a mensagem da cruz é loucura para o mundo. E se você falar daquilo que Deus fala com você, as pessoas falam que você é um lunático, mas não tem problema, porque eu estou atentamente ouvindo a voz do Senhor. Eu estou ouvindo a voz do meu Deus. Eu estou tendo o cuidado de guardar tudo aquilo que Ele mandou eu guardar, aquilo que Ele me ordenou. Porque se eu fizer isso, Ele vai me exaltar sobre todas as nações da terra. Se ouvires, como é que a bênção vai me acompanhar, Sirlene? Se eu ouvir a voz do Senhor. Virão sobre ti e te alcançarão. É simples.
ouvir a voz do Senhor. Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Leia Deuteronômio 28 e lá está dizendo quais são as bênçãos que vai te alcançar, as bênçãos que vai chegar até você. Bendito serás tu na cidade. Eu estou na cidade, você vai ser bendito. Bendito você vai ser. Eu estou no campo, você vai ser bendito, serás no campo. Bendito do Senhor. Tudo que vem do teu ventre vai ser bendito. O fruto da terra que você planta vai nascer, vai ser bendito. Os animais, eles vão frutificar, o fruto do ventre dos seus animais vai ser bendito. As crias, aqui tá falando de tudo aquilo que você acha assim, não, mas isso aqui não, isso vai acontecer por acaso. Não, tudo está dizendo aqui, as bênçãos, elas vão até a ti e te alcançarão. O teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Se entras no país, você vai ser bendito. Se você sai daquele país, você vai ser bendito. Se você mora nessa casa, você vai ser bendito. Se você muda dessa casa e vai para outra, você vai ser bendito. Porque a bênção, ela te acompanha. Não é você que acompanha a bênção. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença, não é na presença de outra pessoa, é na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, é verdade que eles virão, mas por 7, não é por 7 caminhos, fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. E em tudo o que colocares as mãos, preste atenção, em tudo, o que você está fazendo? Qual a tua profissão? O que você está tentando? Aonde você está buscando a provisão de Deus? O Espírito Santo está falando para você, o Senhor determinará, a partir do momento, se eu ouvir atentamente a voz dele. O Senhor determinará que a bênção esteja nos meus celeiros. E tudo que eu colocar as minhas mãos, Ele vai me abençoar na terra que o Senhor deixar que eu fique. Se o Senhor quiser te abençoar no Brasil, Ele vai te abençoar aí. Se Deus quiser levar para outro país, para outra nação, Ele vai te abençoar onde Ele te enviar. Mas uma coisa eu sei, que em tudo que eu colocar as minhas mãos, Ele vai abençoar. Na terra que Ele me der, eu vou ser abençoado. Isso é uma palavra profética que está aqui no livro de Deuteronômio. Ele está falando de promessas daqueles que obedecem. E ele está dizendo assim, quando os povos olharem para vocês, eles verão que és chamado pelo meu nome. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, verdadeiramente, Deus é na vida dessa pessoa. Essa pessoa é diferente. Tudo que põe a mão, prospera. Está na mão de outro, está parado, estagnado, nada vai. Vem para a tua mão, prospera. Vem para a tua mão, transforma. Vem para a tua mão, Deus liberta. Porque eu não corro atrás da bênção, ela vem atrás de mim. Porque eu vou atrás de quem? Daquele que manda em tudo. A bênção tem que obedecer à voz daquele que criou. Porque ele cria e ele preserva a bênção na sua vida. Todos os povos, toda a terra, verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Já viu aquela pessoa que é tão usada por Deus que você tem até medo daquilo que você vai falar perto da pessoa? Já aconteceu isso com você? Eu lembro uma vez que tinha uma pessoa que era tão de Deus, que tinha tanta presença de Deus, que eu tinha temor de estar perto da pessoa. Porque eu não via a pessoa, eu via Deus na pessoa. A pessoa quando abria a boca, era fogo que saía da boca. Porque as pessoas vão olhar para você e elas vão se sentir temerosas. Há algo diferente com ela, mesmo que não saiba que é Deus, mas ela sabe que tem algo aí com você que não é igual ao que tem no mundo. Porque o Senhor me dará abundância de bens no fruto do meu ventre, no fruto dos meus animais, no fruto do solo onde eu vivo, na terra onde que o Senhor me colocou. Eu sei que Ele vai fazer isso porque está aqui no Deuteronômio 28. O Senhor abrirá o seu bom tesouro. Quem tem esse tesouro? O Senhor.
o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo. Está seco? Está árido? Está árido. Ele está mandando a chuva. Ele está abrindo o seu bom tesouro e do céu ele está dando chuva sobre essa terra. Porque chegou o tempo de Deus te prosperar onde você está. Chegou o tempo de Deus mudar esse cativeiro que você está vivendo. Chegou o tempo de Deus falar assim, olha, eu estou tirando essa porta de bronze, sabe esses cadeados aí que estão aí trancados há muito tempo e você não consegue abri-los? Deus tem o poder de abrir todos eles. Eu vou fazer isso. Derramar chuva sobre a sua terra no tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Deus está abençoando as obras das tuas mãos. Você vai emprestar a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Escute o que Deus está falando aqui. Quem ouve a voz atentamente do Senhor e faz aquilo que Deus manda fazer, você pode pegar isso para você. É fato, é realidade, já é realidade. Você vai emprestar muitos, mas você não vai tomar emprestado, sabia disso? Não vai. Muita gente vai pedir emprestado, mas você não vai pegar emprestado, porque você está sendo abençoada por Deus. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Não por cauda. Tem um tempo da luta, da humilhação? Tem. Como eu falei, você precisa ser provado para reconhecer e ser humilde. Mas chega um momento que você vai ser cabeça, porque esse tempo é chegado. Só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que Ele te ordena, hoje Ele te ordena, para guardar e cumprir. Guardar e cumprir. Para não te desviar de todas as palavras que Ele está te ordenando. Nem para a direita, nem para a esquerda. Nem seguir outros deuses, nem adorar outros deuses. Nem idolatrar outras coisas, não. Não idolatra o teu carro, não idolatra a tua casa, não idolatra a sua condição financeira, o seu status, não. Deus está dizendo, não coloca nada na frente de mim, na sua vida. Isso tudo que você tem, Deus confiou. E o dia que Ele quiser tomar, Ele vai tomar. O dia que Ele quiser tirar, Ele tira. Se Ele olhar e ver que você tem um coração de adorador, mas não adoração a Deus, mas às coisas. E Deus, aqui eu não estou falando só de estátuas, de escultura, eu estou falando de tudo aquilo que tira a presença de Deus da sua vida. Se torna um Deus para você. Mas aí o Espírito Santo está falando assim, eu tenho que estar em primeiro lugar na tua vida. E se você buscar a mim, você não precisa buscar mais nada, porque a minha bênção, ela vai te alcançar. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Você não precisa buscar nada se você me colocar na frente na sua vida, em primeiro lugar na sua vida. Porque você me busca e eu te abençoo. Corre para mim, que as minhas bênçãos elas vão correr para você. Ah, que palavra maravilhosa. Olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Talvez essa palavra também seja para mim. Às vezes a gente fica preocupado com tanto trabalho, com a correria do dia a dia, e o tempo vai passando. E o tempo para Deus, como é que é? É verdade. Já viu? Você acorda cedo, já tem uma lista de coisas para fazer, mas na sua lista não consta um tempo para Deus. Aí Deus está falando, você põe tudo na frente, mas não põe a mim, que sou o Deus que preservo a minha criação. Então, vou mudar essa forma de pensar. Primeiramente, Deus na minha vida. E as outras coisas, Ele vai acrescentar. Eu preciso dessa porta. Deus, corro para Deus. Eu preciso resolver isso. Corro para Deus. Tempo para Deus. Tudo para Deus. E você vai ver que você não vai precisar jamais correr atrás de nada, porque tudo virá nas tuas mãos. É profético, gente. É a palavra, não é a Sirlene aqui falando coisas da cabeça dela, do coração dela, não. Eu estou falando em cima da palavra de Deus, e você sabe. Tem dúvida? Vai ler a palavra. Vai ler a palavra. Porque a palavra diz que aonde está? Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração.
Aonde é que está o seu coração ultimamente? Aonde é que está mais a sua preocupação ultimamente? Esse é o teu tesouro porque o seu coração está aí. Porque se o seu tesouro fosse o Senhor, o seu coração estaria no Senhor. Não estaria nessas coisas terrenas. Então eu vou mudar os meus pensamentos. E eu vou mudar as minhas atitudes diante do Senhor. Porque eu não vou me preocupar como vai ser, como ele vai fazer, quem ele vai colocar, quais são as ligações, quais são as conexões, como vou deixar de ir. Não me interessa. Eu vou correr para Deus. E eu sei que as bênçãos, elas correrão atrás de mim. E elas vão me alcançar. Elas vão me alcançar. Então Deus está falando para você. Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Onde é que está o teu tesouro? O que você tem colocado? O teu coração está nele. Então eu vou parar e vou pensar, não, eu não posso colocar isso à frente de Deus. Eu não posso colocar a minha profissão à frente de Deus. Eu não posso colocar os meus filhos à frente de Deus. Eu não posso colocar essa gravidez à frente de Deus. Eu não posso colocar a minha vida financeira, o meu carro, a minha casa, tudo aquilo que eu tenho à frente de Deus. Porque se tenho, Deus confiou. E se Deus tirar, ele continua sendo Deus e eu, um ser humano que dependo dele. Um vaso que sou tratado pelas mãos dele. Então esta é a palavra de Deus para você nesse dia. Onde é que está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Então você vai parar e vai começar a colocar o seu coração em Deus. Porque a partir do momento que você desligar de tudo isso que você está muito preocupado, Deus está dizendo, você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. E muitas coisas que estavam paradas, estagnadas, elas vão começar a encaminhar. Por quê? Porque você não está correndo atrás da bênção. Você está correndo atrás do dono da bênção. E por estar a correr atrás do dono da bênção, a bênção ela vai te acompanhar, porque a bênção não afasta do dono da bênção. Você está entendendo? A bênção está com ele. Você está correndo para o lado errado, você está correndo para o lado oposto. Em vez de você correr para o dono da bênção, você está correndo para a bênção. Aí a bênção ela foge de você. Por quê? Porque você está do lado oposto daquilo que Deus quer. Então eu vou largar aquilo que eu quero muito e vou correr para o dono da bênção. E, de fato, quando eu menos esperar, tudo aquilo que me preocupava já não vai estar me preocupando. Porque é Deus que está no comando de tudo e nós temos que entender que Ele permite muitas situações para entendermos que não podemos fazer nada se Ele não nos ajudar. Essa palavra fique no teu coração. E eu sei que o Espírito Santo de Deus mandou uma palavra aí para você que está precisando muito ouvir, você não está entendendo por quê, porque essa luta, porque essa trave, porque você está correndo ao lado oposto daquilo que Deus mandou você fazer. É você se chegar a Deus, ao dono da bênção, se entregar a Ele e deixar que as outras coisas aconteçam, porque elas vão acontecer. Ele tem um comando, Ele manda, dá uma ordem, pronto, acabou. Ninguém pode impedir, ninguém pode fazer nada ao contrário. Se Deus deu uma ordem, está falado, está feito. Amém? Deus abençoe você. Ore pela minha vida, ore pela minha casa. Tem dias que eu bem queria postar esses áudios todos os dias aqui. E agora eu tenho os meus meninos da escola em casa e esquece. Eu agora que tirei um horário na parte da noite, que eles estão a dormir, para gravar esse vídeo aqui para você estar ouvindo, tá bem? Ore pela minha vida, ore pela minha casa, agradeço a todos vocês que me acompanham, que Deus abençoe ricamente a sua vida, um grande beijo no seu coração, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família, até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir, fica na paz do Senhor, amém.